É um privilégio muito grande poder passar esse programa no maravilhoso país do Brasil, que é um país grandioso. Já preguei em todo o seu grande país e agradeço a Deus pelo privilégio. Estamos em um canal específico que cobre todo o país pela televisão, como alguns de vocês sabem. Isso tudo custa muito dinheiro e queremos que todo dólar seja gasto corretamente. O que estou pedindo é o seguinte: apareceu a oportunidade de ir para outro canal, que muitos de vocês não teriam como assistir. Sinceramente, não sei o que fazer, e agora estou te pedindo, se você é um telespectador, que você nos envie um e-mail, e você pode ver a informação como fazer isso aí na tela. Nos fale se você está assistindo o programa, e depois de buscarmos o Senhor sobre isso, vamos tomar uma decisão. Então, por favor, entre em contato conosco se você assiste esse canal. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com Lauren Larson, David Borg, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray e com o Dave Smith. É um privilégio estar com você e espero que sua Bíblia esteja aí na sua frente para estudarmos a Palavra de Deus. E sei que alguns de vocês já têm isso e vamos continuar de onde paramos. Mas eu quero fazer algumas declarações antes de começarmos o estudo. Eu ouvi um dos líderes do movimento da Palavra Rema, como está agora não sei, isso foi há anos atrás. Ele disse que não sabia o que a profecia dizia sobre o futuro, ele não sabia. E eu acredito que quando você está na doutrina errada, que isso é o que acontece, que encurta o seu conhecimento da palavra de Deus para o futuro, da profecia, do ensino escatológico. E eu não sei, talvez esse negócio da palavra rema mudou, né? Desde que, como era 25 anos atrás, até agora. O que vocês acham? A ênfase não mudou, ainda é a mesma. E a ideia de que, como um cristão, um homem nascido de novo, eu tenho poder para criar o meu universo através daquilo que eu falo. As minhas palavras são criativas. Então, nesse conceito e no que ensinam, eu sou equivalente a Cristo. Isso é muita coisa, hein? Eu sou, na verdade, um pequeno Deus. Sim, isso é basicamente o que eles ensinam. E ainda hoje é propagado. Sempre nos deparamos com pessoas que consideram a confissão de se apropriar da vida que eles desejam aqui e agora. Mas eles não se importam muito com o futuro. Bem, esse é o problema com esse pensamento. Se estamos criando um mundo na qual devemos viver nele, nós estamos focados nesse mundo e não no mundo que há de vir. E é interessante em Tito, capítulo 2, que quando a graça é corretamente compreendida e aceita, ela nos ensina a rejeitar a impiedade, na qual o movimento da palavra rema não presta muito atenção. Reconhecer o que é justiça, e também isso nos faz buscar continuamente pelo retorno, a volta bendita, a bendita esperança da volta do Senhor. Portanto, quando a doutrina correta é aceita, nós vamos lidar com aquilo que está errado, vamos aceitar aquilo que é correto e a volta do Senhor. Então, quando uma doutrina surge e é tão dominante como essa doutrina em específico, e parte da igreja acaba focando no carro que eles dirigem, onde moram e o que vestem, bem, isso mostra que não estamos preocupados com o que irá acontecer no futuro. E infelizmente aqui em Filipenses 3 fala a respeito dos inimigos da cruz, que só pensam nas coisas terrenas, cujo Deus é o seu ventre. Sim, e como Lauren disse, a ênfase deles está naquilo que eles têm ou que podem comprar, e não estão preocupados com as coisas espirituais. E qual é a vontade É de Deus da verdade. pessoa? Porque se trata da vontade própria deles. Eu sou Deus e eu crio o meu universo. Na verdade, é uma mistura dos pensamentos da nova era com pensamentos gnósticos e que destruiu os que seguem essas ideias, porque estão perdendo a verdadeira bênção de Deus e a sabedoria que vem por entender as profecias bíblicas. E uma das coisas que sempre me impressionou é que a ênfase está no aqui e agora.
Se tivéssemos tamanho poder, coisa que não temos, existem algumas coisas necessárias que devemos falar. Quando nos alinhamos com a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado com o que falamos e naquilo que cremos. Existe poder nisso até certo ponto, mas a ênfase deles nunca está em fazer a obra do reino, verdade? A ênfase não está em evangelizar o mundo. Na verdade, essas mesmas pessoas dizem: não é o meu trabalho salvar as pessoas. E nessa hora você perde todo o propósito da igreja. Nós estamos apenas tentando construir o nosso próprio reino. Se tivéssemos aquele propósito criativo, por que não estaríamos criando um universo que seria propício para ouvir o evangelho e apresentar? A ênfase da confissão é adquirir coisas. Sim, é exatamente isso, ao invés de construir o reino de Deus. É verdade. E você pode lançar o reino como um pensamento secundário quanto você quiser, mas a ênfase desse ensinamento é aquilo que eu tenho. Sim, o carro que dirijo, qual avião eu andei, e todas essas coisas parecem ser muito mais importantes do que deveriam ser. Como o irmão que te falou que ficou naquilo 20 ou 30 anos, Sim. e quando ele ia para uma das reuniões deles ou das conferências e tal, com milhares de pessoas ali, que ele parava a 10 milhas daquele lugar, estacionava o carro dele e alugava uma Mercedes. Sim, ele largava o Volvo velho dele. Para que as pessoas pensassem que ele era um gigante da fé. E tinha 500 Volvos velhos e detonados parados no estacionamento. Não estou brincando. Sim, ele me disse isso. Ele foi um evangelista do movimento por 20 anos. Tudo isso, irmão Swagger, é um foco que está sendo tirado dos estudos dos últimos dias, o interesse sobre os E acontecimentos. como você mencionou, eles não estão interessados em salvar pessoas, não. Não. E isso é de forma bem clara. E você já disse várias vezes que um dos líderes, de fato, desse grupo em específico, disse que não era o ministério dele ter as pessoas sendo salvas. Certo. E isso deveria ser um grande sinal vermelho para qualquer crente, porque Jesus nos enviou para pregar o evangelho a toda a criatura. Essas são as ordens de marcha da igreja. E quando deixamos de marchar e nós focamos nas nossas necessidades e o que podemos conquistar para nós mesmos, nós perdemos o propósito da igreja. Já não é mais o evangelho. Sim. É uma brincadeira. Se a pessoa está preocupada com o que pode conquistar aqui, então por que se preocuparia com os céus? Exatamente. Verdade. Isso aí. E olha, sempre existe uma certa verdade em toda mentira. Verdade. E Deus abençoa o seu povo, sim. Ele abençoa. Ele ajuda o seu povo, sim. E nós temos o direito de fazer prova do Senhor, como Ele mesmo diz, e etc. Não devemos esquecer isso. Mas essa não deve ser a ênfase. A salvação de almas deve ser a ênfase da igreja. E o estudo e a proclamação desse livro, da palavra de Deus. Amém. Até o que estamos estudando agora fala sobre a salvação de Israel, a salvação das almas. Sim, Israel voltando a ter um relacionamento saudável e correto com Deus. E se o Espírito Santo não quisesse que a gente entendesse, ele não teria colocado nesse livro. Com certeza, é verdade. Irmão Swagger, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Eu sou de Oklahoma. E lá tem muita influência da palavra Certo, de certo. Oklahoma. E também tem A sede fica lá. Fort Worth, Dallas. Sim, a região de Fort Worth, Dallas tem muita influência também. Eu já ouvi muitas coisas vindo das pessoas da palavra rema que eu apreciei e gostei. Mas, no geral, não tem equilíbrio. E quando falo de equilíbrio, eu me refiro a todo o evangelho. Eu me lembro, anos atrás, meu pai gostava desse termo. O evangelho pleno, completo. Quando você pensa nisso, as doutrinas necessárias, você se lembra das doutrinas do movimento da quadrangular? Eles criaram 4 doutrinas: salvação, cura divina, batismo no Espírito Santo e a segunda vinda. Se você reparar na 4ª doutrina, tem a ver com esse Certo, certo. E eu penso que você pode pegar a doutrina da segunda vinda ou a doutrina das últimas coisas e você pode fazer disso seu principal impulso, onde você fala só sobre isso.
E eu acho que posso mencionar uma ou duas denominações que fizeram isso. Mas está mudando na que eu estou pensando. Mas o mais importante é o equilíbrio. E penso que a ênfase que o Senhor te deu no que diz respeito à sua própria jornada de fé, que fala sobre a mensagem da cruz, na minha mente, ela está levando a igreja, se ouvir, de volta para a mensagem original. E a partir disso, existem as mensagens secundárias. Mas se você não chegar ali na mensagem original e depois as secundárias, e você vai para outras áreas e acaba criando todo o movimento com base nisso, é isso que aconteceu com o movimento da palavra rema. Eles foram para uma área extrema. Porque eu posso te dizer que eu cresci num mundo que pensava na pobreza, dúvida e desânimo. E Que é algo errado. com a santidade. Está errado. Sim, estávamos. Veja, eu cresci nesse mundo. E quando a mensagem da confissão veio ao mundo, eu ouvi muita coisa que eu gostei. Mas o que vi ao longo dos anos é que foi para um extremo, particularmente no ambiente da confissão, foi para um extremo e empurrou fortemente a parte sobre a prosperidade. Mas e quanto à salvação? Se alguém me disser que o trabalho deles não é ganhar almas, eu digo, então você não é um cristão. Sim, os cristãos têm de ganhar almas. Verdade. Então, quando eles ignoram isso e fazem outras coisas, e todos nós já os ouvimos falando isso, em ficarem ricos. Eles querem ser abençoados e tudo mais. E nós queremos parte disso, mas isso não pode ser a prioridade. Correto. Para ser justo, o meu entendimento quanto às origens da palavra rema, eles lidaram muito com a cura. Sim, é verdade. Lidaram muito com isso. E teve um deles que fez isso, mas não tenho certeza quanto ao outro. Eu penso que o irmão Reagan focou no processo de cura e confissão. Olha, o irmão Kenneth Hagin está com o Senhor hoje, mas ele tinha uma introspecção do Espírito Santo que muitas pessoas não tinham. Vou ser sincero com você. Eu lembro que o Senhor me disse para pregar sobre o Espírito Santo nos domingos à tarde em nossas cruzadas nos Estados Unidos, e foi o que fizemos. E acabamos vendo milhares de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Isso no princípio, e eu não sabia como orar para que 50, 100, 500 mil pessoas fossem cheias do Espírito Santo, porque eu cresci em uma pequena igreja e nós orávamos para uma pessoa de cada vez, até meia-noite, se preciso, 2 horas da manhã, que eu não sabia como orar por um grande número de pessoas. Eu estava acostumado a orar por uma pessoa, era o que eu sabia fazer. E no primeiro culto que eu tive, em Canton, em Ohio, e tínhamos muita gente ali, muitos vieram ser cheios e não sei se alguém foi cheio. E orei com eles até a minha voz ficar desgastada. E eu entendi que tinha algo errado ali, algo não estava certo. Voltei para o quarto de hotel e falei, Deus, eu não faço isso mais. Mas então, 1 ou 2 semanas depois, estávamos em Toledo, no Ohio, e os homens de negócios cristãos pediram para que eu desse uma palestra e que eu orasse para as pessoas serem cheias do Espírito. E eu falei, lá vamos nós de novo. E naquela noite eu não dormi muito em um quartinho de hotel onde eu estava. E eu estava dizendo para o Senhor, mostre-me o que fazer. Eu sei que o Senhor me mandou fazer isso, mas não sei como orar por 500 pessoas de uma vez só, ou 100 pessoas, ou como for. Aí olhei para a minha mala e ali tinha uma fita do Kenneth Hagin. E aí ele começou a direcionar passo a passo como fazer. E eu sabia que era o Senhor. Glória a Deus. E ele tinha, porque naquela manhã eu mal pude esperar para orar com as pessoas. E eu fiz exatamente o que ele tinha me falado. Sei que veio do Senhor aquela situação. E eu creio que tudo que aconteceu naquele sábado de manhã
naquele hotel. Todos eles foram batizados com o Espírito Glórias ao Santo. Senhor. Nenhum ficou sem ser batizado, Aleluia. sem ser cheio do Espírito. Aleluia. E uma senhora nazarena que ia em todos os nossos cultos, ela era nazarena e queria o Espírito Santo. E ela dizia, por que eu não consigo ser cheia? E naquela manhã Glória ela a foi Deus. cheia. O Senhor encheu ela e ela tinha idade para ser a minha avó. E eu lembro de ajudá-la a se levantar. E ela disse, irmão Swagger, é melhor do que aquilo que você falou que seria. É Louvado melhor. seja Deus. Mas, de qualquer maneira, Deus deu um conhecimento da palavra de Deus para aquele homem Sim, sobre o batismo verdade. com o Espírito Santo. E se eu não desse a ele o crédito, eu não estaria sendo honesto. Mas eu não sei. Sei que ele era tocado por Deus e eu não duvido disso. Mas, ainda assim, essa outra situação estava errada. Estava errada. E machucou muita gente. Tinha um homem no meu escritório, isso há 25 anos atrás, e ele disse, irmão Swagger, eu trabalho com construção, e me falaram que se eu desse dinheiro, eu ia receber de volta 10 vezes mais, 20 vezes mais, 100 vezes mais, e eu dei tudo que eu tinha, $1 milhão. Nossa. E hoje eu não sei o que fazer, porque eu não tenho dinheiro para recomeçar, perdi tudo, e não recebi 4 vezes mais, 10 vezes mais ou Nossa. 100 vezes mais. Muita gente ficou machucada. Pessoas morreram com aquilo. Falaram para eles, Sim. confesse que sua você cura. está curado e não tome remédio. Sim, é verdade. Tinha um jovem que trabalhava para nós e ele tinha um problema, tinha epilepsia. Sim, E convulsões. eu falava para ele, você tem que ir para um médico. Temos um médico muito bom aqui na cidade, o Dr. Jerry Meliri, e ele falou, não, estou curado, estou curado. Mas eu falei, e se acontecer algo quando você estiver dirigindo um carro? Você está colocando a vida de outras pessoas em risco e você não pode fazer isso, não está certo. Foi exatamente o que aconteceu. Estava voltando de uma cruzada, eu olhei e vi o carro dele de cabeça para baixo e eu vi que era um carro do nosso ministério, que pertencia ao ministério. E então, ele não se machucou, tinha uma mulher com seu bebê no outro carro e nenhum deles se machucou. Graças E a aquilo Deus. veio de Graças Deus. a Deus. Veio de Deus. Sim. E na manhã seguinte eu disse milagre. para ele, agora você tem que ir para o médico, ver se ele pode te ajudar. E se não, você não pode trabalhar aqui. Você não pode mais ficar aqui. Sim. Ele foi para o médico e tal, e hoje ele está muito bem. Isso há 25 anos atrás. Mas já matou algumas pessoas. Esse Sim, pensamento de verdade. que, É mesmo. eu posso confessar e não tenho mais que preocupar. Porque o meu amigo que trabalhava para a gente, ele falou, você não tem que tomar remédio nenhum, deixa isso para lá, Nossa, você é filho de verdade. Deus. Porque isso seria Isso é falta de fé e Sim. tal. E não é por aí. Sim. Isso não é verdade. Ir para um hospital ou tomar um remédio, se isso fosse falta de fé, Deus não ia curar ninguém em um hospital. Mas ele já curou muita gente no Sim, hospital. é verdade. E por aí Sim. vai. Então, Irmão Swagger, todos nós estamos morrendo fisicamente. infelizmente, é Isso verdade. nada mais é do que fato. É verdade. Ninguém escapa dessa com vida. Você pode confessar o quanto quiser, pintar o seu cabelo, colocar novas dentaduras, mas isso não muda o fato que a natureza pecaminosa dentro de nós, É verdade. sim, está continuamente gerando a morte em um corpo que não é aquilo que vai ser. Ou seja, qualquer cura que obtivermos hoje é apenas temporária, sim, a não ser que o Senhor volte antes de morrermos. A morte vai chegar para todos nós. Portanto, a ideia que eu posso vencer isso, de acordo com o que estou falando, não tem fundamento bíblico. Claro que cremos que o homem deve crer em Deus para ser curado. Certo. Nós oramos Certo. pelos enfermos. Nós acreditamos e pedimos para que Com Deus toque a certeza. pessoa. Verdade. E isso está certo e é bom. Mas nós temos que coincidir com esse entendimento que qualquer cura, para o momento, é apenas temporária, correto? É uma situação temporária.
e que vai durar apenas um curto tempo. E se Deus te curar, isso é maravilhoso. Já ouvimos tantos testemunhos que ajudaram as pessoas a acreditarem em Cristo. É verdade, a cura em si, Verdade. então preparou alguém para o ministério. Eu penso que sinais, milagres e maravilhas deveriam ser os itens que direcionam as pessoas para Cristo, sinais que apontam para Cristo, que atestam a validade do Evangelho. Veja, foi assim que a igreja primitiva usou os sinais, milagres e maravilhas. Verdade, verdade. Sim, para validar e confirmar a palavra do Evangelho. E é assim que deveria ser hoje. Mas chegar à conclusão que posso me confessar e escapar da morte é basicamente o que nos ensinam a fazer. E isso não é correto em termos bíblicos. Eu ouvi uma explicação e eu acho que faz sentido. O que você está dizendo é que existe uma cura divina. Eu experimentei a cura divina de um derrame que me paralisou. Mas também existe outra coisa chamada saúde divina. A saúde divina não nos Isso foi mesmo. prometida. A cura divina não nos foi dada, mas nós teremos a saúde divina na nova criação. Sim, quando a ressurreição acontecer. Mas não é essa. Sim, não é agora. Então, assim como Lázaro, ele entrou na tumba, mas saiu e mais tarde ele teve que voltar para a tumba. Mas como E Lauren nós vamos disse, ter- alguns dizem, eu nunca vou morrer. Mas eles estão mortos hoje. Eles têm 20 anos apenas e estão pregando o evangelho. É verdade. Sim. Então, algum tempo depois, eles vão mudar de ideia quando as evidências ficarem claras. Mas não estamos querendo minimizar a cura, não. Mas todas essas coisas têm seu devido lugar. Não existe nada, irmão Swagger, mais importante que uma alma sendo salva. Verdade. Sim. Não tem nada mais importante. Verdade. É mais importante do que aquilo que comemos, vestimos, o que dirigimos, aonde moramos. Todas as bênçãos que Deus pode dar ao ser humano. É claro que devemos recebê-las, mas essa não é a vida normal agora. A maioria dos pentecostais no mundo estão vivendo próximos à linha da pobreza. Se você considerar todo o mundo, eles não estão no topo do escalão, talvez na América, mas quando você visita os países do terceiro mundo, eles não são. Toda essa doutrina não se sustenta nos países de terceiro mundo, onde a pobreza é um grande problema. Mas acredito que se as pessoas nesses países aprenderem a crer em Deus Sim, e a pedir ao Senhor pelo que eles precisam e acreditar que Ele providenciará, eles podem sair dessa pobreza. sim. Eu creio também nisso. acredito nisso, sim. Mas veja, Jesus disse, sempre terão os pobres. Nem todo mundo vai ser muito rico ou bem de vida. É verdade. E isso é uma mentira. Contudo, nós podemos acreditar nas bênçãos de Deus. Podemos acreditar em Deus por uma vida melhor do que temos hoje. Mas o padrão sempre é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Verdade. todas essas coisas vos serão acrescentadas. Certo, Sim, é verdade. Então não tornamos o secundário em primário. certo. Sim. Então o principal é o bem-estar espiritual e a salvação. Sim, o secundário é o físico. Afinal de contas, você pode morrer de câncer Exatamente, e ainda ir para o você céu. pode ir para o céu doente. E a Sim. maioria das pessoas vai. Sim. Bem, Não tente fugir disso. eu apenas falei. E se o homem quiser morrer? Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que não teremos tempo. A pergunta que eu faço é: se tivesse um pregador jovem do movimento da palavra de fé aqui, e ele perguntasse a você, que é um pastor e ministro há tantos anos, em quais áreas nós precisamos fortalecer e mudar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu gostaria que você dissesse, Não entendi a sua em pergunta, outras não. palavras, aonde ele precisa mudar a doutrina dele. Sim, o que as pessoas do movimento da palavra de fé precisam fazer para voltar ao trilho, com uma mensagem equilibrada e plena do Evangelho. Eles têm que colocar a ênfase aonde ela deve estar, Sim, em primeiro lugar, que é na salvação de almas, essa seria a primeira. crentes sendo batizados com o Espírito Santo Ok. e crer em Deus que nossas necessidades serão supridas, sim, Sim, mas é a salvação de almas, é o que eu acredito. sim. E também tem a doutrina da segunda vinda e a doutrina da santificação. Profecias Todas bíblicas.
O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir. Nós te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.